Você já se sentiu completamente sobrecarregado ou com aquela exaustão mental, mesmo depois de ficar à toa rolando o feed interminável? Bem-vindo ao mundo do brain rot. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre esse termo que está sendo muito falado nos últimos momentos aí, o famoso brain rot. Mas você sabe o que é isso? Na tradução literal é como se fosse um apodrecimento do cérebro. Mas calma, que não é da forma literal. Sabe aquela sensação de esgotamento, de cansaço, de que a gente não consegue mais focar em nada, a gente não consegue mais ter paciência para as coisas, a nossa atenção está muito dispersa e aí a gente fica ali naquele feed rolando, e quando vê passamos horas ali dentro daquela rede social, não aprendemos nada, não focamos em nada e não acrescentou em nada, aquela exaustão de ficar ali no feed. Pois bem, esse termo tem tudo a ver com isso. Bom, mas o que é o termo brain rot? Eu já até peguei meu cappuccino aí, pega o seu também, que nós vamos conversar sobre isso e eu vou te explicar tudo certinho e como que a gente pode sair dessa. Na verdade, esse termo vem do efeito que o consumo exagerado das redes sociais vem causando no nosso cérebro. Quando a gente fica na rede social, são vídeos rápidos, geralmente são vídeos curtos ou muito rápidos, com muita informação, e esse excesso de informação, esse excesso de estímulo faz com que o nosso cérebro fique cada vez mais sobrecarregado. A gente passando ali os memes, as coisas engraçadas, os conteúdos que não agregam às vezes em nada, e aí o nosso cérebro ele começa a estar sempre num movimento de atenção em alerta, como se ele entendesse que a gente tivesse que absorver tudo aquilo que a gente está vendo, todas aquelas informações, e aí o nosso cérebro não consegue mais focar, não consegue mais ter paciência para as coisas, a gente fica num modo acelerado, a gente começa a ter a sensação de que a gente vem perdendo a nossa inteligência. E aí, o que realmente importa da gente tomar decisões conscientes, mais assertivas, da gente também conseguir estudar, se concentrar, isso vai se perdendo, nosso cérebro vai perdendo essa capacidade. Eu estava lendo até por cima, se vocês quiserem eu trago mais sobre isso, que tem alguns estudos apontando que as novas gerações estão nascendo com menos inteligência do que as antigas, e isso é algo que vai contra a evolução humana. A cada estudo mostra-se que as gerações vêm evoluindo, elas vêm se tornando cada vez mais inteligentes, e isso pode estar atrelado ao brain rot. Eu sei que é muito novo esse termo, isso tudo é muito novo, até porque as redes sociais, agora que a gente está vendo de fato e tendo estudos relevantes sobre o impacto disso tudo, mas pode ter uma relação com a forma como a gente consome conteúdo, essa coisa muito do virtual, das coisas muito rápidas, muito na nossa mão, tudo muito pronto. Isso pode ter relação com as novas gerações estarem perdendo a inteligência, de estarem cada vez menos inteligentes. Tá, mas como que isso afeta de fato a nossa vida? Como que afeta? Como que eu sei que isso tá me afetando? Então, eu trouxe 3 pontos para a gente pensar sobre isso. O primeiro deles é rede social. A gente passa muito tempo lá no Instagram, TikTok, Twitter. Ali são consumos, são informações muito rápidas, são vídeos muito rápidos, informações muito prontas. E que se a gente for parar para pensar, um vídeo de 1 minuto cada, se a gente ficar 1 minuto olhando, vendo aquele vídeo, em 1 hora a gente viu 60 vídeos. É muita informação e às vezes vídeos aleatórios. Então isso também traz não só consequências da gente de não exercitar o nosso cérebro para focar e para ter uma atenção em determinada coisa que leve mais tempo, mas também isso pode gerar ansiedade, comparação,
sensação de desvalia e até com a sensação de ficar, poxa, eu fiquei todo esse tempo, perdi esse tempo na rede social, não agregou em nada e eu fiquei ali vendo a vida do outro. Então, não só a questão do nosso cérebro, da nossa concentração, da nossa inteligência, mas também afeta muito na nossa saúde mental. Se a gente for parar para pensar, os transtornos estão muito associados com a forma que a gente lida com rede social, com a internet, com as informações muito prontas e rápidas e informações que a gente nem consegue se aprofundar mais. A gente lê a manchete e a gente já tira as nossas conclusões daquilo. A segunda questão, como eu já adiantei, é a questão de falta de foco e produtividade. Se a gente parar para pensar, tá tudo muito rápido. Eu até vi um termo pesquisando sobre esse assunto, o termo que era fast food mental. Eu achei até interessante esse ponto, mas é um pouco disso, é tudo muito rápido. A gente vê todas as coisas muito rápidas, e aí ler um livro fica difícil, a gente estudar fica difícil. Nosso cérebro, eu sempre falo para os meus pacientes, é como se fosse um músculo. Então a gente tem que pensar nele como um músculo que precisa ser exercitado. Assim como a gente precisa exercitar o nosso corpo, ir na academia ou num pilates para ter essa força e para ter essa massa muscular para nos sustentar, para sustentar o corpo, não estou dizendo nem de padrão de beleza, nada disso, mas que os músculos sustentam o nosso corpo e a gente precisa trabalhá-los. Assim é com o nosso cérebro. Se a gente deixa ele descansando, deixa ele ali em homeostase, isso tudo fica muito mais difícil para retomar, em questão de estudar, de conseguir focar, de ter concentração, de não ter distrações. E aí a gente também acaba se culpando e se cobrando. Pô, não consigo me concentrar, eu só procrastino, eu só quero ficar ali no celular. Porque o celular também, ele sabe como nos enganar. Não só o celular, né? Eu digo rede social, porque o celular, se a gente souber usar, ele é um super facilitador. Assim como a gente não pode falar que a internet é ruim. A internet, ela ajuda muito a gente, ela é muito boa. São as redes sociais e como que a gente usa essas ferramentas. Então, é muito mais atrativo a gente ficar ali na rede social. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal sobre o ciclo da dopamina, que fala um pouquinho sobre isso e como as redes sociais entram nesse lugar do prazer que a gente tem, né, de buscar esse prazer imediato o tempo todo. E o terceiro ponto são problemas de saúde mental. Então, a gente entra em comparação, a gente entra em ansiedade, depressão, frustração, a nossa autoestima vai lá embaixo porque a gente acha que já não é capaz, que a gente já não dá conta. Tem muitas coisas atreladas à questão da saúde mental com as redes sociais. Eu até tô lendo um livro agora, chama A Geração Ansiosa, e que eu tô no começo do livro, eu tô até pensando se eu trago esse conteúdo aqui para vocês, se vocês quiserem, comenta aqui embaixo, porque mostra muito o efeito das redes sociais nas novas gerações, principalmente com crianças, com adolescentes que estão em fase de formação de caráter, estão em formação de personalidade, estão se entendendo no mundo. Isso acaba ficando muito difícil para as crianças, para os adolescentes, e como que a gente vai manejar isso a partir de agora? Porque não tem como a gente virar as costas e falar não tem mais rede social, não existe mais isso. Mas como que a gente pode ter o equilíbrio? E na clínica eu tenho percebido muitas consequências diante do uso das redes sociais em se tratando da saúde mental. Você deve estar se perguntando, tá, mas como que eu fui vítima disso? Como que eu, entrei nisso? Enfim. A rede social, ela tem o algoritmo, todos vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. E o que ele faz? Ele vai te colocando vídeos que são de interesse seu. Conforme você vai consumindo a plataforma, ela vai entendendo o seu perfil e vai te colocando sugestões de vídeo. O YouTube eu acho que é mais legal ainda, no sentido de que você abre o YouTube e tem lá os vídeos para você escolher, clicar e assistir. Mas as outras redes sociais, você entrou na rede social, já vem um vídeo para você que você nem clicou para assistir, principalmente esses de vídeos curtos. Então, a gente acaba entretido ali. A ideia
ideia das redes sociais é que você gaste a maior parte do seu tempo ali. Então você vai se... É como se fosse um vício mesmo. No vídeo de dopamina, do ciclo da dopamina, eu falo muito sobre isso. Acaba que se torna um vício. Então é muito importante a gente ter isso em mente. Porque aí a gente controla a rede social, não a rede social nos controla. E eu acredito que esse termo do brain rot está vindo muito como algo social, algo generalizado. Não é só eu, não é só você, somos todos nós. E aí a gente precisa também estar atento a isso, para até onde me é saudável a rede social e até onde não. Não tô falando aqui pra gente sair da rede social. Larga tudo, exclui. Não. Mas eu sei como que ela funciona, eu sei o objetivo dela e eu sei até onde me é confortável estar aqui. Fora isso, tem a questão da gente estar antenado o tempo todo, da gente estar querendo participar e saber de tudo o tempo todo. Inclusive, tem um termo também que é FOMO, né? Que é Fear of Missing Out, que eu também gravei já vídeo sobre isso. Vou deixar os links na descrição, vocês se aprofundem lá. E aí, essa questão de eu tenho que estar antenado, eu tenho que saber tudo o que está acontecendo, eu tenho que saber das informações, acaba deixando a gente com essa ansiedade de consumir os conteúdos, de consumir as notícias, mas é sempre na superfície, a gente não consegue aprofundar, a gente não consegue pegar uma notícia e destrinchar ela. A gente vai lendo ali, ou é um post, ou é um Reels, é um vídeo curto, e aí a gente não tem a informação toda, vai tirando conclusões e fica com aquela sensação de que não, tô sabendo de tudo, tô por dentro de tudo, enquanto que na verdade não, a gente tá sabendo fragmentos de várias coisas e essa ansiedade por querer saber, por não querer perder nada, não deixar passar nada, também nos gera essa ambição e essa angústia de estar ali o tempo todo consumindo a rede social. Bom, agora boa notícia que tem como a gente combater esse apodrecimento cerebral e eu vou dar algumas dicas para vocês se policiarem aí e que possa ajudar vocês aí também. A primeira delas é desconectar de vez em quando. Aqui em casa, o que eu fiz? Eu coloquei timer. Então, o meu aplicativo, ele vai apitar, vai aparecer uma mensagem de que o meu tempo ali se esgotou. Eu acho que todos os celulares hoje têm isso. Eu sei que o Instagram tem essa ferramenta também. Então, eu coloquei um tempo determinado. E de tempos em tempos eu me desligo, eu saio das redes, eu tenho uma hora para estar ali, um período para estar ali. Então, desconectar de vez em quando é uma ótima dica, porque a gente começa a ter controle daquilo. Então, da gente perceber também quanto tempo eu tô gastando aqui nessa rede social, tá me agregando, tá me trazendo algo de benefício, tá sendo saudável? Será que eu não poderia estar aproveitando melhor o meu tempo com outras coisas? Então, é de você dar o limite na rede social e não a rede social te dar esse limite também, que pela rede social a gente não tem limite nenhum. O segundo é fazer atividades que exijam foco e concentração. Como ler, por exemplo, bordar, eu tenho bordado bastante, isso demanda um foco. Coisas que te exijam concentração, estudar, que você entenda que pode se desligar, mas que você também está exercitando a concentração, que você também está exercitando o foco. Pode ser que um dia você pegue para ler um livro, leia 2 páginas e não consiga mais, tudo bem, mas de você ir exercitando isso. Eu acho que os hobbies são muito legais para isso, eu acho que ajuda muito. Então, de você ir tendo essas atividades para te ajudar a voltar com a capacidade de se concentrar e de estar ali no momento presente focado no que você está fazendo. E que essas atividades também coloquem para trabalhar o cérebro, sabe? Que sejam desafiadoras. O outro ponto que eu quero trazer aqui é consumir conteúdos mais enriquecedores. Então, por exemplo, eu trabalho na clínica com a psicanálise. Então, eu consumo mais conteúdos de psicanálise, de estudo. Eu vejo colegas, como que eles estão trabalhando, se tem estudos novos, se tem algum curso. Então, eu sempre busco aprender algo com as plataformas.
Claro que eu não fico só buscando esses conteúdos, eu também vejo conteúdos fúteis, vamos colocar assim. Mas na maioria das vezes eu tento concentrar o meu tempo, como agora eu tenho um tempo específico para estar ali, eu tento aproveitar melhor o meu tempo. Então, como eu falei, a rede social, a internet, ela não é de todo mal, ela é muito boa, mas a gente precisa saber e ter o controle do que a gente está consumindo. Então, trazer conteúdos mais enriquecedores, que vão te ajudar, que vão agregar de alguma forma, que vai ser uma dica, o que você vai poder crescer com isso, aprender com isso, é muito legal, porque você não fica ali com a sensação de que tá perdendo tempo. O quarto é estabelecer uma rotina. Eu sei que é muito chato essa coisa de rotina, é muito clichê, mas o nosso cérebro precisa de rotina, até para descansar, para se organizar, para ele se antever do que vai acontecer. Então, da gente também ter essa rotina de exercício físico, de hábitos saudáveis, e aí também incluir na rotina, se for importante para você, a questão de ter um tempo para rede social, de ter um tempo para as coisas fúteis da vida, vamos colocar assim. A rotina também vai te ajudar nisso. E que a rotina também vai te ajudar a ter limites em torno das redes sociais. E a última dica que eu quero trazer aqui, eu confesso que até para mim ela é difícil, que é o silêncio. Por que eu trouxe o silêncio? Eu vou trazer que eu, particularmente, eu comecei a perceber que eu não conseguia mais estar em silêncio. Minha filha ia para a escola, eu ficava sozinha em casa, que o marido ia trabalhar, eu ficava sozinha em casa. Se eu não estava aqui na clínica atendendo, eu estava em casa, mas eu colocava um vídeo, eu colocava uma música, eu colocava um podcast. Eu sempre estava ouvindo alguém, eu sempre estava ouvindo alguma coisa. E eu parei para pensar e eu falei, cadê o silêncio na minha vida? Porque aí depois minha filha chegava em casa, criança, é bagunça, é barulho e tudo bem, é importante, é necessário, mas eu sempre reclamava que não tinha mais silêncio. E aí, quando eu tenho a oportunidade de estar em silêncio, eu não uso. Então, o silêncio também ajuda o nosso cérebro a se acalmar, o nosso cérebro colocar as nossas ideias em ordem. E quando eu comecei a praticar o silêncio, foi muito desafiador, foi muito difícil. Eu não conseguia, era esquisito. Mas depois que eu comecei a exercitar a cada dia um pouquinho mais, eu vi o quão gostoso é estar em silêncio, estar às vezes à toa. Antes eu, sei lá, ia colocar minha filha para dormir, ela dormia e até aquele tempinho ali dela pegar no sono profundo, eu tinha que estar ouvindo alguma coisa no fone, eu tinha que estar vendo alguma coisa, lendo alguma coisa, e esses dias eu fiquei à toa. Eu deitei ali com ela, fiquei com ela, esperei, né, daquela mãe conhece, né, mãe, pai, enfim, quando dá a mudança ali na respiração, que tá num soninho mais profundo, porque senão se a gente levanta antes, aí acorda e não dorme. E aí eu levantei, vim, fiz minhas coisas no silêncio, então o silêncio também pode te ajudar muito. Então, pessoal, eu quero que vocês, a partir de agora, pensem mais, reflitam bastante como que vocês estão consumindo as redes sociais, se vocês estão conseguindo aproveitar ou não a rede social de uma forma que vocês evoluam, que vocês cresçam e que vocês não tenham esse efeito do brain rot. Com pequenas coisas, pequenas mudanças, a gente consegue transformar. A gente não precisa ser tão radical ao ponto de abolir as redes sociais da nossa vida, mas a gente pode construir uma relação mais saudável com ela. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu curtir aqui embaixo. Já te convido a se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Comenta aqui embaixo como que vocês pensam a respeito disso, se vocês já tinham ouvido falar esse termo, se tem mais alguma dica e até como que é a relação de vocês com as redes sociais. Eu adoro conversar aqui com vocês, eu gosto de responder todo mundo, então já comenta aqui bastante, compartilha com os amigos também, isso ajuda muito na divulgação do canal e a gente também pode ajudar mais pessoas a terem boas convivências com as redes sociais. Cuide da sua mente e fique bem. Eu fico por aqui hoje, um beijo e até a próxima! Ah, espera aí! Assiste esses vídeos aqui que vocês também vão gostar. Até mais!